Muito bem, nesta manhã de sábado, né? De sábado. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Que todos tenham uma semana que começa amanhã, né? Com o dia do Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. As tábuas do tabernáculo. Eu vou falar sobre elas aqui por uns 30 minutos e você do outro lado fica aí na expectativa. Porque no finalzinho, é que de repente tem a capacidade total de você entender. A ministração, o fechamento, a gente fecha com chave de ouro. A mensagem tem uma estrutura, um alicerce. As janelas são ilustrações, né, para clarear. E o fechamento lá em cima, né? A comunheira, as traves, enfim. A cobertura. Como o templo de Deus, né? Ali nos dias de Zorobabel, príncipe da tribo de Judá. Eu me baseei aqui em Êxodo, no capítulo 26. Êxodo 26, aqui as tábuas do tabernáculo, versículo 15 até o versículo 30. Olha, você de qualquer cantinho do Brasil que você estiver, aonde você estiver, né? 5 regiões, 5.570 municípios. Eu sou mineiro, né? Pé rachado, e aqui nós somos 853 municípios aqui em Minas Gerais. Eu estou indo em um deles aqui, né? Gurinhatã, Santa Vitória, aqui em Minas Gerais. Eu vou ler menos e explanar mais, porque essa ministração é tremenda. Aguarde o finalzinho, estou sendo redundante. O fechamento para você entender. Porque a gente fecha com chave de ouro. Diz assim, ó. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo da casa de Deus é o que foi mostrado no monte para Moisés. Falou assim com ele. É o Espírito Santo, eu vou te fazer lembrar. Detalhe, mas os mínimos detalhes. Aquilo que te foi mostrado, Moisés, lá no monte. Quando Davi construiu a casa ali, ou pelo menos deu a planta para Salomão construir a casa de Deus, o templo, aquele veio depois dos tabernáculos, desse que nós estamos ministrando agora. Davi disse assim, ó, foi por uma escrita que Jeová me deu o modelo. Então, o tabernáculo é de Deus. O modelo que foi mostrado no monte lá para Moisés. O templo de Salomão, o modelo foi dado para Davi, a planta foi dada para Davi nos mínimos detalhes. Porque se é de Deus, se é a casa de Deus, tem que atentar para os mínimos detalhes. Isso é uma realidade, precisa ser assim, isso não vai mudar. E aquele que foi mostrado no monte, olha os apóstolos. Pensa os apóstolos de Cristo. Jesus passou a noite na montanha. Ó, no monte, olha só, tá vendo? O monte. Mas quando era dia claro, ele chamou a si os 12 discípulos, a quem deu o nome de apóstolos. No monte. Monte. Na comunhão. Um momento tremendo, um momento importantíssimo para todos nós. Eu estou lendo hoje, vou terminar, falando de um apóstolo que foi chamado. Paulo. Tinha chamado. Ainda que seja o último, como ele colocou, né, um abortivo, mas Cristo apareceu para ele. Porque o verdadeiro apóstolo tinha que ter estado com Jesus. E Paulo disse, olha, não vi eu também a Jesus? Ele pergunta assim em Coríntios, né, na carta, para o povo entender que de fato ele era apóstolo mesmo. E não era um arremedo, né, pastora? De jeito De nenhum. apóstolo. Ele era um apóstolo verdadeiro, chamado a dedo. Foi chamado por Cristo. E Cristo disse para aquele moço lá, aquele Ananias, ele disse assim, vai porque esse é para mim um vaso especial. Veja só, os apóstolos são especiais.
Os obreiros são especiais. Os pastores honestos são especiais. Então, o modelo é o que foi mostrado no monte. Tanto para Moisés, como para Davi, como para Pedro, Paulo, João, Tiago, André, os apóstolos. Eles têm a ver com o monte. Foram escolhidos depois de uma noite de oração, de comunhão íntima com o Pai, de esclarecimento do Espírito Santo, de apontamento, é esse, é aquele. Ele escolheu os 12 na montanha. Mas quando era dia, claro, porque eu não posso errar nessa chamada. Cristo não errou na chamada. Quando ele te chamou, ele não errou. Não, você foi chamado. Você, irmã, foi chamada e pelo nome. Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Tu és minha irmã. É Cristo quem está dizendo. Você é propriedade de Deus. Para de se comportar como se você fosse propriedade de homem. Deixa o homem te manusear, não. Nós somos propriedade de Deus, povo exclusivo de Deus. Glória Nação a Deus. santa, aleluia. Um reino de adoradores. É esse reino que Cristo vem buscar. Um reino de sacerdotes, de sacerdotisas, Glória de a Deus. adoradores. É essa a igreja que vai subir. Não é isso que está por aí. No meio de tudo isso que está por aí, dessa confusão religiosa aqui no Brasil, Babilônia religiosa no Brasil, no meio dessa coisa, tem uma igreja preparada para ser arrebatada aí pela eminência, né, do arrebatamento da igreja. As tábuas do tabernáculo é o título dessa ministração. Bem, eu estava ministrando e Deus dizendo assim para mim, o Espírito Santo me orientando. Diga a eles que você não vai numa floresta e vê um monte de tábuas aparelhadas ali em pé, no meio da floresta. Você já viu isso? Isso não tem sentido. O que acontece para que possa ceder uma tábua? Tem que existir antes uma árvore. São as árvores que cedem as tábuas para a construção do tabernáculo. Tinham árvores que foram derrubadas antes. Meu irmão, minha irmã, nós fomos derrubados. Eu e a minha esposa, a pastora Almerita, nós fomos derrubados. Porque é assim que funciona. Você foi derrubado. Sabe aquele negócio lá no pé lá embaixo? Cai. É isso mesmo. Porque é quase que uma regra, a pessoa precisa ser derrubada de convicções, de teses. Sabe, a pessoa precisa se derrubar de sofismas, raciocínios errôneos. Essas tábuas antes eram árvores. Pensa em alguém que foi colocado no tabernáculo, na casa de Deus, como vaso especial. Paulo, vai lá, Ananias, porque esse homem, você que não está entendendo muito bem, mas esse homem é para mim um vaso especial. Mas o que aconteceu com Paulo, literalmente? Como quando ele era uma árvore, ele iria ceder tábuas para a casa de Deus, mas ele era uma árvore. Agora ele pensava que estava certíssimo perseguindo a igreja de Cristo, não é isso, pastora? Pensava. Alguém tirava da mente daquele homem que ele estava certo? Não. Ele estava fazendo aquilo, estou indo contra Deus, sou um inimigo de... Não, é a ignorância. É a ignorância. Ele imaginava que agindo daquele jeito para com os do caminho, porque primeiro nós fomos chamados ali em Atos os do caminho, né? Os crentes eram chamados do caminho.
Ele imaginava que estava fazendo a vontade de Deus da melhor forma possível, porque ele era zeloso. Ele era zeloso. Fazendo isso, eu estou agradando o meu Deus. A Deus. Como fariseu. Estou agradando a Deus. Ele estava convicto disso. É a ignorância. Olha, e graças a Deus, louvado seja Deus, irmãos, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Aleluia, glória a Deus. Paulo estava ali, naquela busca ali, com documentos ali, papel, sabe? Assinadinho por autoridades, eu vou para tal lugar e vou pegar esses crentes e meter esses crentes na cadeia. E se for necessário morrer alguns, como Estevão, né, o diácono, ele estava ali por perto. Não tinha um certo Saulo de Tarso, parece que alguma coisa próxima aos pés dele. Não é isso que conta a palavra de Deus? Tinha um certo Saulo de Tarso. Quando ele estava indo, para que Deus te coloque, amigão, para que Deus possa te colocar na casa dele, você precisa ser derrubado. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Ele foi derrubado. Caiu do cavalo. Ui, caiu do cavalo. Literalmente. Ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Levantou. Trevas total. Perdeu a visão. Parece que essa questão acompanhou ele até a morte, né? Espinho na carne. Pode ser que tenha a ver com isso também. Falta de uma visão melhor, porque ele diz: com que grandes letras vos escrevi, os Gálatas, né? Vede com que grandes letras vos escrevi, porque a visão não era legal, não. Resquícios daquele encontro com Cristo. Porque quando Cristo encontra com uma pessoa, ou quando uma pessoa encontra com Jesus, muda tudo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muda Deus tudo. Maravilhoso. Muda tudo. Tá indo pro norte, que é a região do mal, vai pro sul, vai pro Negueb, que é o lugar da benção. Vai, muda tudo, muda tudo. Mudou o andar daquele Jacó, tá mancando. Saulo de Tarso fica cego, precisa de um rapaz para guiar ele. Por favor, me guia aqui, ó. Eu não estou vendo nada. Por favor, me guia, me ajuda, me leva até alguma cidade aí, meu povo, meus parentes, me leva, vai. Faz algum favor para mim, usa de misericórdia com a minha vida. Viu como agora ele está precisando das pessoas? Porque cai do cavalo. Se a pessoa quiser fazer a obra de Deus, assim, pela força do muque, na base da violência, espancando, perseguindo, embriagado. O pastor tem pregado para vocês, mas com a minha esposa, né? Não é só vinho que embriaga, não. Quantas coisas embriagam as pessoas, pastora? Mas é tanta coisa, hein? Que embriaga a pessoa. Estou embriagado, pastor, com vinho? Não. Aí a pessoa está embriagada com isso, com aquilo, é tanta coisa, não é? Então, para fazer... Altivez, né, pastor? Um tipo de embriaguez. Vaidade. Tem gente que é tão altiva, né? Acha que está acima de todo mundo. Isso. Isso Vaidade. aí fica embriagado com aquilo, não consegue ver o que é certo. Egocentrismo. Essas coisas. A maldita empáfia, a maldita soberba. Exatamente. A ostentação. Sabe, eu penso que eu sou o cara aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o pregador como eu não existe. A pessoa pensa assim. Você está entendendo? E ele sai por aí fazendo um monte de besteira. Embriagado. Pelas suas próprias convicções. Sim. Quando Deus diz assim, Deus diz assim, não quem por quiser força, ser o maior, pastor, que seja o menorzinho, vai limpar o sapato do outro, né, irmã Magda? Aleluia, glória a Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, é a mesma pessoa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está como árvore. Primeira coisa, queda. Precisa ser derrubado. Para que
coisas possam ir por terra, cair por terra. Pastor, Quantas tem pessoas, uma não é? palavra que você cita, pastor. Assim, eu não sei ela muito bem, não, mas vou te lembrar. Ah, Quem quiser subir, tem que descer. quem quiser ser exaltado, Tem que ser. tem que humilhar. Né? Tem que ser humilde. É verdade. Glória a Deus. A primeira coisa para ser uma tábua, para estar atrelado pelas 5 travessas, ó, 5 travessas. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Príncipe da paz. Eram 5 as travessas. Porque as tábuas tinham que estar atreladas, ó, aqui as travessas. Esse é o trabalho das travessas. Ligar as tábuas. Aquilo era tudo desmontável. Aquilo desmontava porque a caminhada seguia, montar aqui, desmonta lá. Em Siló foi o lugar onde o tabernáculo passou a maior parte, aquela coisa toda. Você conhece a história, né? Mas vai ligando para nós aí no 034 Minas Gerais, 9 96 50 17 42. E nós vamos conversando e ensinando para você. Deus nos colocou sobre a igreja brasileira para sermos professores. Ele me capacitou. O que eu tenho, essa força, essa unção, essa graça, essa paixão, essa humildade é de Cristo. Essa simplicidade todo mundo entende. Até o menino entende. Eu tenho pregado nos lugares e bebê me interpela ali. Eu acho muito bacana, né? No meio da frente da igreja. Os pais às vezes ficam até meio, sabe, confuso, constrangido, envergonhado. Falam, não, deixa o bebê falar. Fala, bebê. O que você... Ele fala coisas interessantíssimas, um bebê. Porque Deus usa a quem Ele quer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo caiu. Nós caímos porque nós éramos imprestáveis para estar na casa de Deus. Tem que passar por um processo, ser derribados. Aleluia. Paulo foi. Saulo de Tarso foi derrubado literalmente. Eu gosto desse termo, caiu do cavalo. Literalmente, ficou cego. Caiu do cavalo ali, né, pastor? Caiu um monte de coisa. Caiu o coisa, conhecimento né? Próprio, caiu o seu... Ostentação. A religiosidade. Farisaísmo. Né? Cursos superiores. Não, esse homem é uma PhD. Gente, ele tinha um monte de curso superior no seu gabinete lá de fariseu. Um monte de curso superior. Esse homem tinha tanto estudo e tanta formação acadêmica que a pessoa dizia assim: Paulo, as muitas letras fez você ficar doido. Não é isso que o homem falou para ele? Vamos parafrasear aqui. As muitas letras te fazem delirar. O homem falou: esse homem tem tanta cultura que ele já está maluco. Vamos falar assim para ele. Fazendo até coisa que não deve, pensando que está certo. Aquele homem imaginava que Paulo, naquela altura do campeonato, era um ancião. Paulo estava errado. Ele falou: não, Paulo está pregando de um Jesus defunto, a quem Paulo afirma viver. Veja só como é que a pessoa fazia as colocações. De um Jesus defunto, ou seja, ele não ressuscitou nada, Jesus defunto a quem Paulo afirma viver. Está delirando. Esse Jesus está lá, está morto. Os discípulos devem ter roubado ele lá na calada da madrugada e falou que ele ressuscitou. Era ou não era assim que o povo pensava, pastora? É desse jeito. Quando ele desceu aquele jacá, quando ele foi descido pelo jacá, o jacá, lá na fazenda a gente fazia o jacá. É aquele balaio de taboca, é de taboca mesmo, viu? Não é de bambu não. O jacá de taboca. A gente fazia para carregar milho. A gente colhia o milho, né? E punha o milho dentro do jacá e colocava no carro de boi. E quando ele foi descido num jacá daquele, lá naquele lugar, foi escapar da morte. Você imagina, a pastora falou, né? Quantas coisas caíram quando ele caiu do cavalo? As suas próprias convicções caíram. Né? Caíram. E se restou alguma coisinha no jacá e caiu o resto. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus há de usar pessoas não vaidosas. Desce no jacá. Você imagina um homem daquela proeminência de Paulo, importante, assim com as autoridades, porque recebia carta para prender os crentes, fustigar os crentes, as autoridades, rapaz, as autoridades prostituídas. O homem tinha uma relação, tinha um trânsito livre ali entre as autoridades. E, na verdade, o único jeito que Deus achou para
falar com Paulo, é Paulo mesmo, né, naquela época, foi aquele jeito ali. Não tinha outro jeito. Porque ele era convicto que estava fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo a obra de Deus e pode assinar embaixo, pastor, nota 10. Me dá nota 9,9, eu não aceito. É nota 10. Era assim, ele não estava errado. Porque ele era zeloso, segundo a lei, fariseu, segundo o costume lá, zeloso. Aquilo que mandava. Sim. Um centímetro eu não vacilava, não. Zeloso. Eu estou fazendo a obra de Deus e Deus está aceitando. Deus não estava aceitando. Mas ele não sabia disso naquele momento. Aí o Senhor, né, se revelou para ele, né, o Senhor Jesus Cristo, se revelou para ele ali naquele caminho, naquela viagem, né? E as coisas aconteceram, que nós já estamos ministrando aqui. Agora, depois de derribado, de cair por terra, de cair esse monte de coisas por terra, né? Nada pode ficar. Porque o obreiro como eu, vocês me conhecem do Brasil, qualquer cantinho do Brasil que você estiver, vocês me conhecem. O obreiro não pode ter vaidade, não pode ter soberba, sabe? Ostentação e coisa, orgulho, sabe? Pensar que é o dono da verdade, não. Esconde atrás de um rótulo de apóstolo e pensa que é o dono da verdade. A coisa é fechada, a coisa é fechadinha ali, ó. Você não consegue entrar nesse lugar de jeito nenhum, porque é fechadinho. Tá parecendo a Fórmula 1, né? Porque aquilo ali vai ser fechado para lá, né? O camarada chega lá, não é brincadeira, não. Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A árvore tombou. Agora vai ceder tábuas. As tábuas precisam ser aparelhadas. Ficar bem lisinhas. Tudo que obstar serem tábuas boas e lisas, tem que sair com aquelas ferramentas ali do marceneiro, né, do carpinteiro. As tábuas. O que aplana uma pessoa? Que alisa, que ajusta, que faz o alinhamento para que a pessoa possa prestar para estar na casa de Deus. Porque somos imprestáveis, isso é uma verdade. Não, ninguém está aqui para enganar vocês, não. Éramos imprestáveis. O apóstolo, esse Paulo aqui, ele diz assim, vocês estavam mortos nos vossos pecados, é coisa mais, né, digamos, da carne, e delitos é uma coisa mais profunda, uma coisa mais, sabe, condensada, uma coisa mais intensa, e delitos da alma. Vocês estavam mortos. Ou seja, colocou um morto na casa de Deus. Separado da comunidade de Israel. O que ele diz? Estranho aos concertos da promessa. Veja só a nossa situação. Era assim a minha situação. É de dar dó, é de dar pena. Tem que alguém ter misericórdia de mim. E graças a Deus que Jesus teve misericórdia de mim. Aleluia. Assim como ele teve misericórdia de nós, né, pastor? Isso emociona. Ele tem misericórdia de forte. todo aquele que chega até ele, né? Isso emociona, isso é forte. Ele tem misericórdia. E hoje de ele você. é o mesmo Deus, né? É verdade. O que aparelha uma pessoa, que deixa a pessoa apta para estar na casa de Deus? Aparelhado pela... Aqui, que coisa maravilhosa. Aparelhado pela palavra de Deus. É isso aqui que aparelha uma pessoa. Eu fiquei na escola como aluno até os 25 anos que eu comecei a pregar. Já se vão 40 anos de altar, de sacerdócio. Aleluia, graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu continuo sendo o mesmo, aluno, aprendiz, precisando de consertos, precisando de alinhamento, precisando de ajustamentos também, feito pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou assim, minha esposa, nós somos assim, sabe? Nós continuamos sendo obreiros na casa de Deus. Agora, derrubados de convicções, teses esquisitas, você vê coisa por aí que você fica assim, coisa estranha, né? Derrubados, ou derribado, como você quiser. Depois, aparelhados. Olha só, que coisa linda. Olha. As tábuas. Revestidos de ouro. Glória a Deus. Aleluia. Revestidos de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. As tábuas
agora estão lisas. Nada mais pode obstar serem boas, né, na casa de Deus, serem úteis, serem algo honroso na casa de Deus. Então agora elas são colocadas em pé novamente. Veja só que coisa tremenda. A árvore não estava em pé no mato, lá na floresta? Foi derrubada, aparelhada pela palavra de Deus. Revestidas de Cristo, de ouro. E a base? Porque tinha uma base, aquilo era uma espécie de um corredor, você encaixando, o tabernáculo era uma casa, um edifício que encaixava, porque você vai desmontar ele. O que desmontava e montava e desmontava aquele tabernáculo era muita coisa. A caminhada foram 40 anos. Leva para lá, leva para cá. Sim, parava no lugar. Descansa. Desmonta. Dependendo, não desmontava, porque, né, não pode a cada minuto desmontar o tabernáculo, não pode. Mas aquilo ali era tudo cronometrado por Deus, pelo Espírito Santo. Aqui vai ficar tanto tempo, Moisés, desmonta o tabernáculo. Nós vamos seguir viagem. Monta o tabernáculo, nós vamos ficar aqui quanto tempo? É assim que as coisas iam. Tinha que ir prestando atenção na nuvem. Sim, a nuvem, coluna de fogo. Não, era uma coisa, quando né? A nuvem se movia. Opa! Aí falava, é hora de nós vamos fazer as malas. As tendas. Vamos desmanchar as tendas, desmontar o tabernáculo, porque a nuvem se movimentou. É hora da gente chispar. Porque Deus estava no comando. O Espírito Santo estava no comando daquela caminhada. Então, a prata é o metal que fala da redenção, firmado sobre a prata. O metal que fala da redenção. É sobre a redenção de Cristo. É sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário que você é firmado. Fora disso é ilusão, é criancice. Coloca na casa de Deus e vai fazer um monte de bobagem. Porque não está capacitado por Deus, pelo Espírito Santo. As travessas nós já falamos, 5 o que elas significavam. As travessas, cobertas de ouro também, revestidas de ouro, ligava, atrelava as tábuas, dava mais firmamento às travessas. Comunhão. Você não pode ser de uma igreja e não ter comunhão com as outras. Isso não existe. Isso não pode, porque as travessas é exatamente para quebrar isso. Você tinha que ter comunhão, tábuas e mais tábuas, para o norte, para o sul, as tábuas em pé, tudo revestido de ouro, na base de prata que é a redenção, o metal que fala da redenção. Agora, ligado pelas travessas. Olha que coisa tremenda, pastora. Não, que coisa maravilhosa. Para que pudesse ser útil na casa de Deus, ser usado no tabernáculo. Porque quando foi dado o modelo lá no monte, você imagina, todas essas coisas estavam na mente de Deus. É Deus quem traz essas ministrações ao meu coração, coloca na minha mente. Que coisa tremenda. Agora, será que está na hora, pastor, de ser colocado no ministério na casa de Deus? Bem, se já passou por esses estágios, né? E foi aprovado, né? Foi aprovado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. É Deus quem coloca a igreja as pessoas na igreja. E lá em Atos diz assim, ó, e cada dia, ó, é um processo como o pão que você come. A cruz que você carrega, cada dia come o pão, cada dia toma a sua cruz, cada dia acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. É Deus quem acrescenta as pessoas na igreja. Você não precisa fazer campanha para gente ser salvo, porque é Deus que vai acrescentar. É um processo gradativo, moroso, dia após dia, com todo o carinho, com toda a paciência de Deus, com toda a misericórdia. Cada dia acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que haviam de se salvar. Ora, mas se Deus acrescenta uma ovelha, imagina nós, os obreiros. Esse veterano aqui que fala com vocês para todo o Brasil e outros países aí fora, pelo mundo. E os obreiros? Se a ovelha é acrescentada por Deus, os obreiros? Você imagina você ir no cine e ter lá uma vaga para pastor?
Aconteceu. A pastora foi lá, chegou lá, tinha uma vaga para pastor. Foi no Cine. O que é isso ali, minha filha? Ela perguntou, o que é aquilo ali? Tô vendo. Uai, pastor, é vaga aí para pastor. No Cine. Você vê assim, se fala, a que ponto chegamos, hein, amigão? Que coisa esquisita, né? Isso é estranho, né? Porque, como eu disse há pouco, eu fiquei 25 anos no banco de uma igreja. Comecei lá em cima de uma igreja, em cima da serra, literalmente, como aquela da musiquinha. E nós estamos aqui, já se vão 40 anos, ano que vem 40 anos de ministério. É Deus que nos acrescenta, é Deus que nos dá unção, é Deus que nos dá revelação, é Deus quem dá para nós essas palavras sobrenaturais, tremendas. Como é que está o total aí, pastor? O tempo? Aleluia. Já deu 30 minutos, pastor. 30 minutos, nós temos que terminar, veja só. Três, Então, depois minutos. de passar por esses estágios, o que acontece? Deus coloca na igreja. Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Deus coloca na igreja. E a pessoa é uma bênção. Prega e edifica quem está do outro lado ouvindo. É uma bênção. Corrige, sabe? Apazigua, exorta, se for necessário exortar, que nós exortamos. Não tem nenhum problema de exortar a igreja brasileira. De jeito nenhum. Porque isso me compete a mim, né? É prerrogativa minha como pastor da igreja brasileira. Então tem essa liberdade em Cristo. Mas como humildes e conhecedores da palavra, né? Nós vamos falando, conversando, orientando, pedindo, conversando com a pessoa, orando, crendo pelas vidas. E a igreja de Cristo está aí como nós estamos vendo nesses nossos dias, né? Não se engane, ó, tem uma igreja preparada, tá? Tem uma igreja preparada para subir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos terminar, porque o tempo já foi, né, pastor? Aleluia. Glória a Deus, ó. Que coisa maravilhosa. Derrubados pela convicção do seu pecado, aparelhados pelo ensino da palavra de Deus. Glória a Deus. Firmados sobre a base de prata que fala de redenção. A prata é o metal que fala de redenção. Aleluias. Revestidos de ouro, de um caráter irrepreensível, revestidos de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Colocados por Deus mesmo na sua igreja. É Deus quem me coloca. É Deus que me coloca e quem me colocou nos altares. É Deus. É o Espírito Santo do Senhor. João Batista teve 30 anos de treinamento, né, pastora? 6 meses de ministério. Você já viu? Que a pessoa já quer correr para o altar. Não faça isso, não sabe que faz mal, né? Guarda os teus pés quando entrar na casa de Deus. Fica correndo para o altar, não. Sabe? Você está aí cru, não sabe o que é isso? É Deus. É Deus. Revestidos de Cristo, colocado por Deus mesmo na sua igreja, ligado uns aos outros pelas travessas, né? E assim unidos, constituindo um santo templo no Senhor. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Veja que coisa maravilhosa. É Deus. É Deus. Passou esses estágios na sua vida já? Deus te colocou? Revestiu de Cristo? Está atrelado, ligado? Glória a Deus, louvado seja o nome. Você vai ser uma bênção para a sua família em primeiro lugar. Sociedade, Brasil. Você vai ser uma bênção para a igreja. Vai edificar e vai cair na graça do povo como o Senhor Jesus. Na graça de Deus e na graça do povo brasileiro. Olha, eu oro para que eu possa cada vez mais cair na graça de Deus e na graça do meu povo, o povo brasileiro. Com tanto problema, hein, pastora? Economia, social, política, na justiça, no judiciário, tanto problema. Que coisa, né? Precisa de ter uma voz. Nós não queremos ser mais do que uma voz, como João Batista. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós somos apenas uma voz. Não queremos passar disso. Não sou apóstolo, viu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, o telefone nós já demos, né? E nós já demos o telefone e agora tem um canal. É o Negueb de Deus. Dezenas de mensagens já no Negueb de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Tem também o Instagram, né, pastora? É só procurar na descrição do vídeo, daqui a pouco estará lá no YouTube. Amém. Você vai nos encontrar lá com essa mensagem. Essa ministração maravilhosa, essa né? ministração. As tábuas do tabernáculo. As tábuas do tabernáculo. Então, estaremos lá. Aí você procura, bate na setinha, que vai achar lá na descrição tudo o que você precisa saber. Aleluia. Pastor, eu me identifico com esse ministério. Já tem tempo. Aí você vai nos ligar para nós, você vai entrar em contato conosco, para você dizimar. Quer devolver o dízimo na sua mão? Glória a Deus, amém. Nós precisamos, né? O dízimo é do Senhor. Não fique com ele no seu bolso, porque não vai trazer bênção para você. A pastora já dizendo que meu tempo acabou. E louvado seja o nome do Senhor. A oferta de amor também. Vai entrar em contato conosco. Você vai fazer essa obra e nos ajudar a levar conhecimento além fronteiras, quebrando barreiras, principalmente da ignorância. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.